Isaías 43, verso 1 e o 13. Quero agradecer ao pastor, sua esposa, agradecer a Marina que me acompanha nessa agenda, que faz parte da minha equipe, e agradecer a você que é de longe e é de perto. Esse casal chique aí, vocês são chiques, hein? Aguenta firme. Isaías 43, mas agora, assim diz o Senhor que te criou e formou. Ó Israel, não tem, acho que começar de novo. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí eu vou lá no verso 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Aí eu vou até o 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios nos ermos. Não está valendo mais aqui. Quando eu começo a ler o livro de Isaías, a Bíblia diz que Isaías, ele foi um profeta que foi mediador, um homem que ele anunciou a vinda do Messias, um homem que foi escolhido por Deus para trabalhar no coração do povo israelita, para que viesse receber o tão desejado, que é o nosso Messias. A Bíblia diz que este povo, eles estavam rebeldes, eles estavam afastados da palavra. E aí Isaías vem e começa a dizer: olha, eu conheço um Deus que te chama pelo nome. Eu conheço um Deus que ele conhece cada detalhe da sua história. E é baseado nessa história que eu falo de um Deus que me conhece pelo nome. Às vezes, no mundo, nas dores do mundo, as pessoas colocam alguns apelidos em nós, né? Durante um tempo, o meu filho, ele teve apelido de petróleo, eu tive de Sandrão. E aí Deus, depois eu explico por que petróleo para vocês. Tive apelido, lógico que porque ele é preto, mas tem uma história em cima disso. Lógico que ele é preto. Eu vou contar. Sentado com umas mães, uma mãe dizia: meu filho é um diamante, meu filho é uma pérola, e todo mundo falando de coisa cara. Eu falei: o meu é um petróleo. E aí ficou o apelido do meu filho de petróleo. Lá no mundo as pessoas nos conhecem pelo apelido, mas Deus, ele conhece nós pelo... E é baseado nisso que eu quero falar um pouquinho de mim. Eu venho de uma família vulnerável, uma família destruída, porque a família que não tem Cristo, ela se torna uma família destruída. Não, talvez você chegou aqui achando que as suas destruições da vida é por falta de dinheiro, por emprego, por uma enfermidade, por um amor que não deu certo. Mas quando nós temos Jesus, nós temos um Deus que nos resgata, um Deus que trabalha de uma forma maravilhosa em nós e sobre nós, e ainda nos chama pelo nome. Eu venho de uma família em extremo estado de pobreza, onde os meus pais frequentavam uma religião chamada candomblé. Meu pai era um homem alcoólatra, rude, um homem que batia na mulher, um homem adúltero. Minha mãe se tornou uma mulher amarga, uma mulher sem diálogo, uma mulher que também revidava aquilo que ela vivia dentro da sua própria casa. Meu pai, ele era tão ruim, tão amargo, tão triste, que ele fazia as suas funções fisiológicas e jogava em cima do telhado, fazia xixi e colocava dentro da jarra, na geladeira, para que nós viéssemos beber. O homem cheio de espíritos malignos, para ferir a idoneidade da maior instituição chamada família. Nesta família disfuncional nasci eu, sou filha única, Sandra Alves. Meu pai, aos 37 anos de idade, todas as vezes que nós íamos para esse terreiro do candomblé, essa religião de matriz africana, o meu pai passava de frente a uma igreja evangélica. Era caminho da minha casa até esse terreiro. E quando meu pai passava de frente, ele ouvia aqueles glórias a Deus, aleluia. E ele dizia: nós temos uma vida tão destruída,
Por que é que esses crentes dão tanto glória a Deus, aleluia? Eu já tenho uma palavra para você que entrou nesse segundo culto, que tem muita gente do lado de fora que não está entendendo que você está passando por crise, que você está passando por problemas, por desemprego, mas você ainda continua dando glória a Deus e aleluia. Não, é porque você já entendeu que você não adora a Deus pelo que Ele é, mas você não adora a Deus pelo que Ele faz, mas você adora esse Deus porque Ele... Meu pai é aquele homem incrédulo. Um dia ele entra dentro de uma igreja evangélica. Dentro desta igreja evangélica, ele recebe uma palavra, e a palavra é: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Esse homem chega de Bíblia em casa. Esse homem que é Ruth, ele conta para minha mãe: eu entrei na igreja e eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. A minha mãe fica furiosa, fica brava, começa a batê-lo e agredi-lo. E aquele homem que é acostumado a bater e agredir, ele também não faz nada. Ele fica parado olhando para minha mãe, dizendo: eu estou com uma paz tão grande dentro do meu coração, que nada vai tirar da minha paz. Eu entendo que quem tem Cristo tem paz. Diga: eu tenho Cristo, e o meu coração está cheio de... Meu pai, a minha mãe começa a ameaçar meu pai, e ela diz: ou você sai desse negócio de crente, ou você vai ter que ir embora de casa. A minha mãe, com piedade de mim, deixa meu pai dormir aquela noite em casa. E ela conta que ela começou, no seu sono da madrugada, ficar meio indisposta, se sentindo mal. Ela levanta, vai acender uma vela para o anjo da guarda, e quando ela está voltando para o quarto, ela sente que uma sombra passou por detrás dela. Ela começa a ficar com medo, vai e chama meu pai, e meu pai estava morto. Deus levou meu pai. Essa palavra é uma palavra de esperança para quem tem alguém desviado da sua família, ou tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se Deus fez a promessa de que vai salvar alguém da tua casa, Ele vai salvar alguém da tua casa. Não, talvez você vai dizer: não, pastora, mas já está tão quebrado, já está tão moído. Deus está dizendo: sou eu, Deus, que vou salvar. Se disse que vou salvar, é porque vou salvar. Que bom que vocês ficaram. Se coloque de pé. Relemanda, Kenobia, esse casal aqui, esse casal, Relemaia, Tobia, Kenirefaz. Enquanto eu falo de um homem alcoólatra, enquanto eu falo de um homem que entregou a vida para Jesus e Deus o levou, o meu Deus está dizendo assim: eu já ouvi o choro de Caia, Relebandecirra. Eu vejo Deus alcançando filhos de Caia, Tobia, Nessirra. Enquanto vocês estão orando, o Eterno está dizendo: eles têm os filhos, o qual estão preocupados com a vida financeira, o qual estão preocupados com a vida profissional. O Eterno está dizendo: descansa, porque o que é teu, o inimigo não toma. Há uma cobertura sobre a vida dos teus filhos. Anabácia, Relemande que refácia. O Eterno está dizendo: a minha mão está sobre a vida deles. Eu falei: Deus, mas filho? Deus falou: é, porque eles têm o genro como filho. Releira, Tobe, Assirra. E o Eterno diz: vá em paz debaixo dessa palavra. Sou eu quem guarda e sustento os teus filhos. Se é para Jesus, tem que ter glória. Quando essa família disfuncional, eu perco meu pai. Eu sou filha única, criada numa casa disfuncional aos 8 anos de idade. Eu fui estripada pelo dono do mercado. De primeiro eu dizia que eu ia lá em troca do que comer. Hoje eu entendo que aquele homem aproveitou uma oportunidade de uma família vulnerável, de uma criança que não tinha os cuidados dos pais, e ele me estripou aos 8 anos, dos 8 anos de idade até os meus 12 anos de idade. Eu ia até aquele mercado e me sujeitava a ser usada por aquele homem. Interessante que depois de adulta, quando as pessoas vinham me abraçar, eu tinha uma certa repulsa, e eu dizia: Deus, os crentes gostam tanto de abraçar, e eu não gosto desse negócio de abraço, eu me sinto mal sendo abraçada. E Deus me pegou pela mão e falou assim: vamos no mercado comigo. Eu fui no mercado, e quando eu cheguei no mercado, Deus falou para mim: compra uma lata de sardinha. Eu falei: uma lata? O senhor me trouxe aqui por causa de uma lata de sardinha? E aí comprei a lata de sardinha, coloquei na bolsa e fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, o meu Deus falou: faça uma macarronada de sardinha.
Eu fiz uma macarronada de sardinha e quando eu fui sentar a comer, Deus me levou dentro daquele mercado. Ele me fez lembrar, eu como criança, sentada no canto do mercado, dentro do banheiro, e aquele homem pondo os órgãos genitais dele na minha boca. E aí Deus começou a tratar a minha mente. Interessante que hoje eu tive um encontro com um médico que trata da mente. Eu quero dizer para você, não é pecado ir atrás de psicólogo, não é pecado ir atrás de psiquiatra, terapeuta, porque é melhor nós desabafarmos com profissionais que têm como cuidar de nós, do que nós ficarmos falando para nossa vizinha, que muitas das vezes expõe a nossa dor, ficar falando para o nosso marido que também está cheio de problema. Ei, querido, se você sente dores das coisas que aconteceu com você no passado, procure alguém especialista para curar as dores do seu passado. Pastora, só Deus não é suficiente. Se fosse só isso, Deus não tinha deixado os médicos. Foi necessário passar, cuidar e alinhar a minha mente. Aquela criança, ela cresce sem pai, cresce sem respeitar a mãe. A minha mãe, ela apanhava de mim, eu cuspia na minha mãe, batia na minha mãe. Eu era uma menina muito rude. Eu entendo que tudo que eu era na minha adolescência, eu era reflexo daquilo que eu via dentro da minha casa. Tem pessoas que olham para crianças, que olham para adolescentes e dizem assim: eu não sei quem essa criança puxou. Eu tenho uma informação fresquinha do céu para você. Puxou você, porque ela é reflexo do que ela vê dentro da sua. Não, pastora, mas tem um gênio forte. Igualzinho você. Não, mas é marota, igualzinho você. Mas me responde, igualzinho você. Reflexo do que ela vê, hein? Eu era isso, reflexo daquilo que eu via dentro da minha casa. Enquanto eu era reflexo daquilo que eu via dentro da minha casa, através da bebida, através da prostituição, do roubo, eu muitas das vezes, alcoolizada, eu ia na porta da igreja. Lá na porta da igreja, eu bêbada, eu ficava zombando dos irmãos, daqueles que entravam dentro da igreja, para glorificar o nome santo do Senhor. Eu sou grata a Deus por estar nesse altar hoje, contando esse testemunho, porque eu entendo que quem zomba do povo de Deus, ele tem só duas saídas: ou ele morre, ou ele se converte. Você que está de vestido azul, fica de pé. Redebiando serra, ele biou de que ni reside res. Eu só falei a respeito de zombaria porque tu tem vivido um processo de zombaria. As pessoas têm rido de você. Alamando que ni refácia. Você fala: Senhor, eu tenho me sentido desprezada, aonde ninguém olha para mim, aonde ninguém conversa comigo. E hoje o Pai te trouxe aqui para falar de perto, que Ele tem cuidado das tuas emoções. Alaquia chomaia sou de récia. Tu chegou aqui dizendo: eu preciso que tu fale comigo, porque a minha necessidade, Senhor, tem sido de extrema urgência. O Eterno está dizendo: eu estou visitando a sua estrutura, eu estou visitando o teu coração, e aonde houve vergonha, tem um Deus que já está traçando para ti uma dupla honra, diz o Senhor. Aquela família disfuncional, eu alcoólatra, uma adolescente, o qual as pessoas olhavam e achavam que eu não teria futuro para a sociedade. Aquela menina, querendo ser mulher, que ia na porta da igreja dar os seus vexames, ela teve um encontro especial com uma criança de 6 anos de idade. Uma criança que todas as vezes que ela olhava para mim, eu bêbada, eu derrotada na porta da igreja, ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu queria pedir para essa moça que está de blusa de manga dourada, que se coloque de pé um pouco. Relibiou de que nirra de sol de li refaz. Aquela menina estava falando de um amor que eu não conhecia. Aquela menina estava falando do amor que, independente do que eu era, existe o Deus que me ama. Deus, nessa noite, Ele te coloca de pé diante dessa multidão para dizer: eu te amo. Alamando de quirra de sol de récia. Porque tu pergunta: Deus, quantas decepções, quantas dores. Tu está carregando um fardo do passado, de uma traição que te feriu, e o Eterno, que é onisciente, onipresente, Ele vem e te... tem alguém para abraçar essa mulher nessa noite? Alamando de
que refácia. Ele diz: não, você não é o que você pensa, você não é um fracasso, você não é uma derrota, mas você é projeto do amor do Deus Todo-Poderoso. E Ele te diz: filha, descansa, porque eu te amo. Deus vem visitando a tua enfermidade. Ele diz: eu arranco a raiz e te dou vitória como prova do meu amor sobre a tua vida. Deus, Ele te ama. Enquanto aquela menina falava do amor de Jesus, eu não entendia o que era o amor de Jesus. O amor que eu conhecia era um amor que era um amor pago, um amor de traição, um amor de mentira. O amor verdadeiro, somente o amor de Jesus. Aquela menina um dia chega na porta da minha casa e ela diz assim para mim: Sandrão, vai ter um culto na minha igreja, e o meu pastor disse que quem levar numa visita vai receber um presente. E eu já disse para os meus pais que a minha visita vai ser a Sandrão. Eu nunca tinha entrado dentro da igreja, embora eu já tinha assistido alguns cultos. Nós fazíamos caipirinha e Deus usava as pessoas para falar: olha, você que está na sua casa bebendo essa pinga, Deus tem uma palavra para você. E nós ouvimos aquela palavra, bebia a pinga e dizia: Deus está falando com a gente. Talvez tenha essa história na sua casa, tem alguém que está nas drogas, que está na bebida, e Deus através das redes sociais está dizendo: eu te amo, eu vou arrancar você desse fundo do poço, eu vou transformar a sua história, porque o Deus de resgate, aquele que te conhece pelo nome, Ele também conhece a sua estrutura. Deus, usando aquela menina, ela me convida para ir à igreja. Por eu gostar daquela criança, eu não sabia como dizer não. E eu disse a ela: vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorri e ela diz: eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Eu fiquei tranquila, porque aquele pastor, ele conhecia a minha história, ele sabia como era a minha casa, como era a minha família. Eu fiquei em paz, porque um pastor em sã consciência jamais ia deixar uma criança de 6 anos ir comigo num lugar chamado Candomblé. Mas quando passou de 7 a 8 dias, aquela menina estava na porta da minha casa. Na porta da minha casa, ela bate palma: eu vou atender numa noite de sexta-feira. Para quem serve a religião pagã chamada Candomblé, sabe que aqueles que estão ali têm a confiança que sexta-feira é dia de sexta-feira maior, aonde os espíritos da esquerda são potencializados, tem mais poder para atuar no reino das trevas. Eu sou tão grato a Deus, porque Deus me tira ali do Candomblé, aonde tem deuses que trabalham de sexta, e me traz para o evangelho, aonde tem um Deus que trabalha de segunda, de terça, de quarta, que trabalha todos os dias da nossa vida. O teu Deus, ele não precisa de sexta-feira, ele é um Deus que trabalha todos os... Aquela menina, ela vai comigo no terreiro. No terreiro eu percebo que ela está... Quando eu entro, eu coloco ela onde vai ficar o público. Eu preciso voltar um pouco. A minha mãe, ela fez cabeça ali no terreiro. Interessante que 2 vezes que eu fui falar aqui, as 2 vezes eu pulei essa parte. Então agora eu vou ter que terminar para concluir, porque alguma coisa tem. A minha mãe, ela entregou a cabeça no Candomblé. Quando eu cheguei para visitar minha mãe ficou 15 dias fora de casa, no terreiro da cidade de Santos. Ali no terreiro da cidade de Santos, quando eu cheguei, a minha mãe estava com o corpo navalhado, com uma roupa chumbo amarrada, e ela estava possuída de demônios. Interessante que ali tinha os cambonos que serviam os cavalos aqueles que incorporam os seus guias. A minha mãe, enquanto ela estava incorporada, eu vi aquelas pessoas como cambono, eles escarravam no chão, e a minha mãe lambia o escarro.
Aquelas pessoas passavam galinha viva, a minha mãe pegava a galinha viva, rasgava no dente e bebia o sangue daquela galinha. O que eu estou dizendo para você? Quando vem uma leve e momentânea aflição, nós queremos desviar. Eu quero dizer para você que o diabo veio matar, roubar e destruir. Somente o teu Deus veio para dar vida eterna, e vida eterna em abundância. Não, eu vou melhorar isso. Lá no inferno você é chamado de cavalo, mas aqui você é chamado de filho. Para com esse negócio de ser crente mole, por qualquer coisa está parando, está desviando. Está na hora de você dizer: eu conheço o Deus que eu sirvo. Se Ele me deu a prova, Ele me deu uma prova que eu aguento, eu suporto, porque eu sou filho. Só quem é filho aplaude ao Senhor. Só quem é filho engrandece. Só quem é filho exalta. Só quem é filho glorifica o nome do Eterno. Só quem é filho. Talvez você está dizendo: Senhor, eu estou sofrendo demais. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não está dando nem mais e nem pouco. Ele está dando conforme aquilo que você aguenta. Minha linda, fica de pé um pouquinho. Essa moça bonita, magra, de roupa preta, cinza, relemando casi Eli echou deli recoube ani refaz. Na minha juventude, não que eu seja velha, mas na minha juventude eu engravidei. Eu tenho um filho hoje com 38 anos de idade. Esse filho é filho de uma mãe solteira. E depois, o pai dessa criança, ele se converteu e decidiu ter uma separação. Eu não era casada, mas eu tinha um namoro longo e teve uma separação. Naquela época, eu achava que eu ia morrer. Eu dizia assim: como que eu vou fazer para criar essa criança? Eu não sei viver sem ele. Enquanto eu estou olhando para você, estou vendo uma dependência emocional. Você tem estado abatida, depressiva, e só você sabe o esforço que fez para chegar hoje à noite aqui. Porque tu disse: Deus, eu prefiro morrer do que ficar sem ele. O Eterno está dizendo: eu estou arrancando ele de dentro do teu coração hoje. Eu estou trazendo liberdade para a tua alma. Lamanda caia serra. O que eu tenho é bem maior. O que Deus tem para a tua vida é maior do que aquilo que você perdeu. Descansa, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só fica de pé um pouco. Ele manda aqui, relebande que choubia de ti de sol de res. Enquanto eu estou falando de um Deus que é maior, um Deus que conhece a nossa estrutura, meu Deus está dizendo: diga a ela que eu sou dona de pequenas empresas. Alamanda que núbia de serra. Enquanto você está preocupado, o Eterno diz: é eu quem cuido de você. Alamaia chou de sirra. Eu olho para ti e vejo o nome franquia. Amando que mirra. O Eterno diz: o que eu dei na tua mão vai ser suficiente. Sou eu que sou dono da tua empresa. Sou eu que dou a criatividade para você continuar nesse ramo. Não desista, porque há momentos que tu diz: Senhor, eu fui roubada, eu fui lesada, mas o Eterno diz: eu dou franquia nas tuas mãos, eu restituo aquilo que você perdeu. Sou eu o Deus que cuido do que é teu. Eleca sou ideia serra. Eleia sube a daia serra night ou ideia. Deus também cuida das nossas empresas. Aquela menina, ela foi no terreiro comigo. Interessante que aquela menina tinha só 6 anos de idade. E quando ela chega em casa, ela diz, naquela noite de sexta, ela diz: Sandrão, eu já conversei com o meu pastor, e o meu pastor disse que eu posso ir tranquila, porque o próprio Deus vai comigo. Eu aprendo algo interessante com essa criança de 6 anos. Ela já conhecia o poder da autoridade espiritual que está sobre a vida dela. Ei, querido, você precisa conhecer o poder
da cobertura espiritual que está sobre a tua vida. Talvez você está enfrentando dores e decepções, porque você diz: ah, pastor, em mim não manda, eu não quero saber de palavra, eu não quero saber disso, não quero saber daquilo. Aprenda a respeitar as autoridades espirituais que está sobre a tua vida. Noite de sexta-feira, vou eu e aquela menina no terreiro, juntamente com a minha mãe, que é a mãe de santo. E quando nós chegamos, eu coloco aquela menina, eu percebo, embora a cortina esteja fechada, eu percebo que aquela menina está de joelhos. Quando ela escuta o barulho da cortina, ela senta e coloca a Bíblia no colo. Nós começamos a bater tabaque. A minha mãe já está com as guias, eu já estou com as guias, estamos todos paramentados com a roupa do terreiro. Começamos a riscar, colocar pólvora no chão e arriscar o ponto. Risca o primeiro ponto e nada acontece. Risca o segundo ponto e nada. Eu já tinha dado glória se eu fosse você. Risca o segundo ponto e nada acontece. Risca o terceiro ponto e nada acontece. Aquela mãe de santo olha para aquela menina e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Eu quero profetizar para a tua casa, eu quero profetizar para a tua vida, que o que está em você é maior, é maior, é maior. Não, sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega rabácia, sobre a tua casa não tem maldição, porque o que está sobre a tua vida é maior. Só quem acredita, levanta a mão pro alto e grita: sobre a minha vida tem um Deus que Ele é maior. Ei, achou a daia sei. Ele baixou e assim rebai. Você pode ficar de pé para os estampar camaia serra. Ele biou-de que ni rechobia de ni refácia. Enquanto eu estou pregando essa palavra de um Deus grande, o Deus Todo-Poderoso diz assim: a vontade dele é de sair de casa. Alamande que remoldia, porque tu não encontra paz dentro da tua casa. Há uma perseguição, e o Eterno está dizendo: eu estou visitando a tua casa hoje. Eu vejo Deus entrando e trabalhando na vida. Tu diz: não tem diálogo com meu pai, não tem diálogo com a minha mãe, mas hoje o Deus que te trouxe aqui, Ele vem para dizer: eu vim para restaurar a tua casa, eu vim para resgatar os laços familiares. Descansa e sai de posse de vitória, diz o Senhor. Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Aquela menina, com apenas 6 anos, Deus parou o inferno para que o nome dele seja glorificado. Eu quero declarar nessa noite que Deus está parando toda a maldade contra a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Não, eu quero declarar nessa noite que sobre a tua casa não tem quimbanda, não tem olho gordo, não, as portas não vão fechar. Ele é basta. Levanta a mão você que eu abracei aí, levanta a mão, Senhor, esse moço de óculos bonito aí, esse homem aí, Ralamassúbia. Senta, meu amor. Interessante que quando eu cheguei, alguém disse para mim assim: dá um abraço nele. E eu procurei e não entendi, mas eu fui até você. E agora, enquanto eu estou aqui, o Deus Todo-Poderoso diz assim: diga para ele, que eu já vi quantas vezes ele abriu aquela gaveta. Dentro daquela gaveta tem uma documentação, o qual tu está esperando uma resposta. Se eu estiver mentindo, tu pode falar agora. E tu diz: Deus, eu preciso dessa assinatura. E tu olha e diz: como que vai fazer, Senhor? E Deus diz: eu sou advogado dos advogados. Eu vejo Deus colocando rúbrica nesses documentos, eu vejo Deus assinando esses documentos, e Ele diz: saia daqui de posse de vitória, porque não termina esse semestre sem você sair com essa assinatura, diz o Senhor. Não termina esse semestre. Tem crente para glorificar aí, tem crente para exaltar aí. Eu saio do terreiro com aquela menina ela não me pergunta nada. Aquela menina não pergunta: deu errado, deu certo. Ela apenas sorri e diz: agora eu quero que você vá comigo na minha igreja. Eu acho interessante que quando eu falo isso,
Eu falo, olha como que vocês são mal, né? Porque a minha perna tremia tanto com medo, porque eu disse, se ela parou um terreiro, o que esses crentes vão fazer comigo lá dentro? Ai, eu fui para a igreja. Relemando aqui. O senhor fica de pé? Redibiande caia torre. Eu fui para o terreiro. Eu não sei se o senhor percebeu, mas depois que Deus me colocou na itinerância, eu tive... É que eu não gosto de contar tudo que eu passei, senão vai falar. Mas eu tive um derrame. E desse derrame ficou uma sobra da perna que eu manco. Quando eu estou de salto eu vou bem, mas quando eu ponho um chinelo liso, a minha perna dá uma fraquejada. Deus está dizendo, eu sou o médico dos médicos. Relemande que choubia de si refaz. Eu estou vendo Deus fazendo uma angioplastia no seu coração, desentupido veia, lamanda que ni refácia. O Deus está dizendo assim, de que rebácia. Diga para ele que eu estou acrescentando anos de vida, porque eu fiz uma promessa de uma restauração na família. O Eterno diz, ei, fica tranquilo que essa pressão alta, esse sangue não vai te levar à sepultura. Eu sou médico dos médicos, eu te curo e cumpro a minha promessa, diz o Senhor. Quando essa menina me convida para a igreja, eu tenho medo, mas eu tinha feito um combinado com ela. Nós vamos para o culto, eu assisto o culto, só que eu não entrego a minha vida para Jesus. Essa palavra tem que ser animadora para você, porque o primeiro culto que eu fui, segundo, terceiro, quarto, eu não entreguei a minha vida para Jesus. Às vezes a gente quer desistir de alguém, a gente convida para vir num culto e falar, agora chega. Ah, essa pessoa não quer nada com Deus. É mentira do diabo. A sua função é lançar semente. O crescimento e a conversão é responsabilidade de Deus. Continue trazendo, continue evangelizando, continue trabalhando em favor do reino. Eu assisto o culto, vou embora para minha casa e continuo com a mesma vida miserável. Mas a Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, Ele é. E Deus já tinha um plano específico, tem um plano específico para nos salvar. E Deus tem um plano sobre a minha casa. A minha mãe fica doente. A minha mãe tem uma doença, um nódulo atrás da orelha direita, o qual dá um nódulo cancerígeno. A minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. Família alcoólatra, vulnerável. Família que frequentava os serviços de obras sociais da cidade. Eu vou buscar uma cesta. Minha mãe, ela está sequelada. Por conta daquele nódulo, ela está arrastando a sua perna esquerda. Está com a pálpebra caída, as mãos sem movimentos. E eu estou ali na fila, bêbada, alcoolizada. Eu vou buscar uma cesta para levar para minha casa. Quando eu pego aquela cesta básica, que eu estou vindo bêbada, segurando aquela cesta, o pastor Elias Adrião, ele está passando de carro. E ele para e diz, você quer que eu leve a sua cesta? Eu falei, eu quero. Ele coloca a cesta dentro do carro e vai embora. Eu falei, como os crentes é esquisito, né? Se esse homem vai em casa levar a cesta, por que ele não levou eu? É porque quem é cristão não coloca qualquer um dentro da sua casa. Não, quem é cristão sabe para quem abre a porta. Não, querido, talvez você está enfrentando alguma prova, porque você abriu a porta da sua casa e contou a sua história, contou seus segredos. Hoje Deus me veio dar senha secreta para você. Não abra a porta da sua casa para qualquer um. Tem gente que pode sentar na cafeteria para tomar um cafezinho bom com a gente, mas não pode sentar dentro de casa para tomar um copo de água. Ah, um dia eu venho falar com o encontro de casais. Eu não sei se a maioria aqui sabe, se não sabe eu conto. Eu sou divorciada. Eu tinha uma igreja, pastoreava uma igreja na minha cidade. E o meu esposo, meu ex-esposo, se envolveu com mulheres da igreja. Se envolveu com mulheres cristãs e não cristãs. E uma das pessoas que frequentava a minha casa, uma pessoa que ia com o marido, juntamente com o meu esposo, atender a agenda, pregar. Meu esposo começou a ter um caso com essa mulher. E de repente, quando eu vi o divórcio, bateu na porta da minha casa. Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Cuidado para quem você convida para entrar dentro da tua casa. Ah, pastora, mas então não posso ter amigo? Pode ter amigo, mas não precisa abrir a sua intimidade. Pode ter amigo, mas não precisa contar a sua história. Pode ter amigo, mas não precisa inserir dentro da sua casa. Mas um dia eu deixo isso aí para outro dia. Aquela menina,
Quando nós saímos, aquela menina me levou várias vezes na igreja. Aquele pastor levou a cesta básica para minha casa. Cheguei. A minha mãe, quando eu chego em casa, quando o pastor leva a cesta para minha casa, eu volto para o bar. Eu volto para o bar, começo a beber. E eu sou filha única. Eu estou bebendo porque eu vejo uma mãe que está doente. Eu estou com um filho como mãe solteira para criar. E eu falo, como que eu vou fazer agora? O diagnóstico do médico era a morte. E eu estou ali bebendo e de repente eu sou impulsionada. Eu entro dentro do banheiro do bar e pela primeira vez eu dobro meus joelhos. Quando eu dobro meus joelhos eu digo assim: Deus, se o Senhor me ama, cura minha mãe, que eu vou ser crente e nada vai fazer eu desviar dos caminhos do Senhor. Foi a primeira vez que eu orei, dentro do banheiro do bar, bêbada. Quando eu chego em casa, a minha mãe diz assim: filha, o pastor deixou sua cesta aqui. A minha mãe sabia que era o serviço de obras sociais que tinha entregue, e o pastor só foi deixar em casa. Ela disse: por que você não dá a cesta para o pastor? Eu falei: mãe, um pobre ajudar outro pobre? E ela falou: filha, eu reconheço que esse pastor é bom. Quando ele sai para trabalhar, a esposa dele leva ele até a frente da porta e eles se cumprimentam. Ele dá um beijo nela. Os filhos, quando vão para a escola, eles pedem benção a pai, benção a mãe. A minha mãe estava falando a respeito de família. Esse senhor aqui de blusa vermelha, fique de pé um pouquinho, fazer um favor. A minha mãe estava falando a respeito de família. Nós nunca sabíamos, nós nunca tínhamos vivido a história de uma família. Enquanto eu estou pregando sobre isso, meu Deus está dizendo assim: ele vem de uma família ruim, ele vem de uma família destruída, e você está vivendo um novo tempo na presença de Deus. Esse recomeço não tem sido fácil, mas o Eterno está dizendo: eu conheço sua estrutura, eu sei o que estou fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, eu estou te vendo. Relebácia, o Eterno Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu estou recomeçando a tua história, porque no primeiro tempo você não conhecia como Salvador, mas a glória da segunda casa, a glória da última casa, perdão, vai ser maior do que a primeira. Acalma o teu coração, eu, teu Deus, estou te dando uma família. Aleluias. Eu levo, depois do diálogo, eu levo a cesta para aquele pastor. Quando eu chego na casa do pastor, na igreja, ele mora no fundo da igreja, morava. Eu boto palmas, ele vem atender. E quando ele vem me receber, ele diz: filha, eu já sabia que você viria. Ele pega aquela cesta, me coloca para dentro, chama a sua família, e ele fala: podemos orar por você? Eu falei: pode. Você fica de pé um pouquinho, princesa que pôs a bolsa? Tem alguém que pode segurar na mão dela e abraçar ela? Relibiande coe, relibiou de quem refaz. Enquanto eu estou falando de um pastor que me colocou para orar, eu vejo pessoas orando por você. Relemando de Kira de Sol de Res. O Eterno está dizendo: diga a ela que há um cuidado especial sobre a tua história. Eu vejo Deus Todo-Poderoso assinando passaportes de Kai Chomine Kirenobia, e ele diz assim: eu vou te levar para outro país. De Kinechonihes. Há momentos que você acha que deu tudo errado, que você trocou os pés pelas mãos, mas Deus diz: a tua vida continua no meu controle. Alamanda Cabanda Súbia de Caia Serra. É interessante que nós às vezes erramos tanto das nossas escolhas, que nós falamos: Deus, como você vai fazer? E o Deus Todo-Poderoso fala: eu tenho um jeito especialista de fazer. Você vai para outro país, você vai viver essa história internacional, esse intercâmbio. Eu já preparei casa, já preparei família, já preparei pessoas para cuidar de você lá. Descansa, porque sou eu, Deus, que faço. Deus faz. Quando eu chego daquela igreja para entregar a cesta, o pastor me convida para entrar. Eu entro
Ele pega a cesta, eu entro com ele e ele chama a sua família. Quando ele chama a família, ele diz: eu posso orar por você? Eu falei: pode. E eu dobro os meus joelhos. Enquanto está ele, a esposa e o filho, ele começa a orar, e o que eu lembro que ele ora é isso: o Senhor, está aqui a sua filha, que fez a oração naquele banheiro. Naquela hora, eu bêbada, eu fui batizada com o Espírito Santo. Sabe o que eu estou dizendo? Que o que parece que está perdido na sua casa, Deus vai fazer de repente. O que parece que está destruído na sua família, Deus vai colocar numa transformação e vai ser Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu saio daquela igreja vestida de shorts curtos, blusa amarrada acima do umbigo, completamente sã. Eu saio sem cheirar o cheiro de bebida, sem o cheiro de cigarro, e cheia do Espírito Santo de Deus. Eu chego na minha casa, eu chego diferente. À noite, eu já estou no culto dando glória a Deus e aleluia. Eu acho interessante, eu vejo a cena, eu de shorts curto, blusa amarrada acima do umbigo, sapateando, dando glória, e a igreja junto comigo, dando glória e dizendo: se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para terminar a boa obra. Eu estou declarando que o que Deus começou na tua casa, Ele vai terminar. O que Deus começou na tua família, Ele vai terminar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. As irmãs foram fazendo amizade, me conquistaram, e depois começaram a me vestir. Eu não contei aqui, mas eu cheguei analfabeta na igreja. Eu e a minha mãe analfabeta. O maior ministério que tem é uma igreja que investe em família. O meu pastor dizia assim: Deus tem uma grande obra para fazer com você. Eu e minha mãe fomos estudar. Nós fomos para o Mobral, pastor. Hoje fala EJA, parece até faculdade, né? EJA. Mas nós fomos para o Mobral. Você tirou diploma como? Naqueles cartazes do poste, supletivo, em 15 dias. Foi ali que eu estudei. Eu estudei. Depois que eu fiz o Mobral, que eu fiz o supletivo, hoje eu estou aqui, eu tenho curso de gestão pública e sou enfermeira. Deus me tirou da rua e começou a me trazer para a sociedade. E aí, querido, não importa o jeito que você chegou, Deus é suficiente para ti, que é melhor amassado na mão de Deus do que quebrado na mão do diabo. Enquanto eu estava quebrado na mão do diabo, eu não era nada, mas quando Deus resolveu me amassar, Ele falou: eu vou te dar um novo formato e você vai viver o meu melhor, diz o Senhor. Histórias vividas dentro de casa. Eu entreguei minha vida para Jesus, e com 40 dias a minha mãe bêbada, ela ia na porta da igreja, e igreja tradicional, aquelas que tem grupo do círculo de oração, quando a irmã do círculo de oração vinha e fazia assim, a minha mãe lá fora bêbada dizia: não canta esse, não tinha dado nota nenhuma. A minha mãe dizia: não canta esse hino, canta segura na mão de Deus. Ou era esse seguro, ou era perfuma Jesus. O pastor, vendo a minha dor, o pastor falou: nós vamos visitar a sua casa. 40 dias evangélico. A minha mãe, ela vem vindo doente, torta, com um tumor atrás da orelha direita, e ela vem vindo com um litro de pinga, toda camboteando. E quando ela chega em casa, eu falo: mãe, não bebe. Não bebe, porque hoje vai ter culto em casa. E se tem um povo que é cheiroso, é o povo crente. É verdade isso? Você já cheirou o seu irmão que está do seu lado hoje? Cada perfume bom, né? E a minha mãe teve uma discussão comigo, mas ela entendeu, aceitou e falou: tá bom, eu não bebo agora, mas depois que esses crentes forem embora, eu vou beber. A minha mãe coloca aquele litro de pinga do jeito que ela pegou no mercado, lacrado, dentro do saco de papel, e coloca atrás do botijão de gás. A igreja vem, faz o culto. Minha mãe chora muito, o pastor faz o apelo, mas a minha mãe não entrega a vida para Jesus. Os irmãos vão embora e eu fico em casa chateada, porque quando acaba o culto, a minha mãe diz assim: graças a Deus que acabou esse culto e essa irmandade foi embora. Eu não vi a hora de tomar a minha pinguinha. Ela vai atrás do botijão de gás, e quando ela pega o litro de pinga, do jeito que ela colocou lacrado dentro do saco de papel, aquele litro de pinga estava completamente vazio.
estou declarando que os sinais e maravilhas de Deus vai alcançar a sua casa. A minha mãe, quando vê aquele litro lacrado, vazio, sem nenhuma gota no chão, a minha mãe começa a chorar e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Eu venho de uma igreja, eu vinha de uma igreja tradicional, e meu pastor, quando ele ia orar, ele dizia assim: o beneplácito do benevolente, o inefável, infinito. E eu, analfabeta, eu dizia: é bolacha. Esse negócio de benevolência só pode ser um negócio de comer. Eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu não sei orar, porque eu não sabia o que era beneplácito, não sabia o que era benevolente. Eu fui pregar e ele disse para mim: aquele que deseja psicopata, boa coisa deseja. Eu falei: não, pastor, eu não quero ser madre. E quem deseja o ministério, né? Eu falei: mãe, eu não sei orar, mas dorme, e amanhã cedo o pastor vem orar pela senhora. Quando foi de madrugada, Deus me acordou. Diga: de madrugada. Quando Deus te acordar, não vai comer bolacha, não. Não vai beber refrigerante, não vai olhar o WhatsApp. O WhatsApp funcionando de madrugada é um perigo, só chega notícia ruim. Vai orar. Eu vou orar e Deus fala: filha, você acredita em milagre? E eu falei: Deus, eu nunca vi. E Deus falou: então vai orar pela sua mãe. Eu fui orar pela minha mãe. Como eu não sabia orar, não que eu saiba, mas como eu não sabia usar aquelas palavras do meu pastor, eu cheguei até a minha mãe e disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando eu terminei a oração do Pai Nosso, eu disse: Deus, se for da tua vontade, cura minha mãe. Minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. Naquela crise convulsiva, ela vomita uma bola. Nessa bola tem lápis, gilete, cabelo e aquosa, uma bola aquosa. Eu saio correndo, vou chamar meu pastor vai em casa, ele estoura aquela bola, minha mãe começa a rosnar, virar, e de repente minha mãe cai num sono profundo. Fica um cheiro forte dentro de casa, e meu pastor fala: pode dormir tranquila, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Eu quero que você seja profeta de Deus nessa noite e olhe para 2, 3 pessoas e fala: dorme tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Dorme tranquilo, porque chegou salvação e libertação para a tua casa. Você fica de pé um pouquinho, moça. Isso, relemanda, relibiou de que renessa, de que refaz. Quando eu falei chegou libertação, decaia torre, eu vejo Deus quebrando as correntes da vida de alguém. Alamande caia chou derrícia. O Eterno manda eu dizer assim, assim eu vou dizer. Deus está visitando alguém naquela cadeia. Lamando que me defácia. Ele diz: eu estou quebrando o cadeado que acorrenta essa vida. Porque tu diz assim: Senhor, eu já não aguento mais essa função de abandono. Eu já não aguento mais esse exato momento. A função, Senhor, de ser uma mulher desprezível. Deus está dizendo: pois eu quebro as cadeias do inimigo. Ou de que reneia sorra. Eu quebro as cadeias que acorrentam e trago liberdade a essa vida. Não chores mais, mulher. Minha mãe, pela manhã, quando ela acorda, quando eu acordo, a minha mãe já está na cozinha cantando. Minha mãe está bem, os olhos, o olho curado, a mão se movimentando, a perna, e aonde tinha um nódulo, minha mãe está com 25 pontos. Deus curou a minha mãe. Eu e minha mãe tivemos a oportunidade e o privilégio, meu filho, eu tive a oportunidade e o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tive o privilégio de poder, juntamente com a minha mãe, poder fazer trabalhos sociais, trabalhos ministeriais maravilhosos. Minha mãe foi uma grande mulher de Deus. No ano de foi porque ela já faleceu, vocês vão saber agora. No ano de 2017, de 2016 para 2017, Deus, eu estou orando, e na hora do culto a minha mãe vem, me abraça, e ela diz assim: filha, Deus está pedindo para você cantar um hino. Eu não canto nada.
Eu falei: mãe, eu sou desafinada. E ela falou assim: filha, Deus está pedindo para você cantar um hino. E eu comecei a cantar o hino que diz: se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovada, se quiser levar tudo que tenho. E Deus levanta o profeta e ele pergunta: eu posso? E eu falei: Deus, se for para a tua glória, pode. Eu não tenho nada. Eu não tinha olhado que eu tinha família, que eu tinha mãe, que eu tinha casa. Eu não tinha valorizado a tantos detalhes maravilhosos que Deus tem dispensado a nós todos os dias. Talvez você chegou aqui e está dizendo: eu não tenho nada. Você tem o bem mais precioso que é Deus. Você tem vida, e aonde há vida há esperança. Aonde há vida há oportunidades de recomeço, de reconstrução, de resgate. E no ano de 2017 Deus começou a tirar tudo da minha vida. Deus começou a fazer uma varredura, tirando gente, tirando coisas, tirando objetivos. Deus me deixou no zero. Minha mãe, que era minha melhor amiga, ela fica doente, e eu chego em casa, ela diz assim: filha, eu vou morrer. Eu falei: mãe, agora não é hora de morrer. Eu vinha vindo de um abandono familiar. Meu ex-marido já tinha saído de casa fazia 15 dias. Eu estava vivendo uma zombaria na cidade, onde as próprias amigas, que se diziam amigas, tiravam foto com o novo casal que se formou e dizia: aceita que dói menos. Agora sim ele aceitou, agora ele está com uma mulher bonita. E a minha mãe veio com uma notícia: eu vou morrer. Minha mãe era o lugar onde eu ia chorar. Minha mãe era o lugar onde eu ia contar minhas dores. E a minha mãe falou assim: eu tive um sonho, filha. Eu sonhei que eu estava subindo uma escada, e no topo daquela escada tinha um homem de branco. No meio da escada eu me cansei, e eu disse àquele homem: eu vou descer, vou descansar, e depois eu vou cuidar da minha filha. E aquele homem continuou subindo e disse: não, você vem comigo, e da tua filha cuido eu. Ela falou: eu entendi, filha, eu vou morrer. Eu chorando, em lágrimas, com medo, ela sorri para mim naquele leito do hospital, no meu colo, deitado no meu colo, e ela diz: você é uma escolhida, e o escolhido não tem escolha. Você pode olhar para o teu irmão e dizer: você é um escolhido, e o escolhido não tem escolha. Eu sei que às vezes é difícil no meio das nossas dores, no meio das nossas decepções, nas dores do abandono, na doença, pessoas que se levantam contra nós, pessoas que levantam calúnia, que zombam, que nos abandonam. Mas nós precisamos lembrar quem nós somos. Nós somos um escolhido do Senhor, e o escolhido de Deus, ele não tem escolha. Não é o que as pessoas dizem. Deus te escolheu, e se Ele te escolheu, você não pode sair da posição daquilo que você é. E eu falei: amém, mãe. Ela falou: e tem um segredo, filha: carregue a sua cruz, não arraste. Quem sabe você chegou hoje aqui arrastando sua cruz. Chegou no meio de um vendaval, trazendo as marcas, as dores do seu passado. Talvez o seu passado não foi ruim, mas o que você está vivendo no presente tem sendo tão dolorido, que você está com o espírito saudosista de dizer: não, lá no passado eu tinha, lá no passado eu era. Deus está dizendo: o que eu fiz no passado não se compara com o que eu vou fazer no seu futuro. Não, levanta a mão para cima, porque eu estou profetizando para você. O que Deus fez no passado não se compara com o que Ele vai fazer no seu futuro. Minha mãe, ela diz: e tem um segredo: carregue a sua cruz, não arraste. Está na hora da gente confundir o inimigo. Não, para de sair com essa roupa desbotada, manchada, furada. Para de sair com esse cabelo tudo para cima, armado, essa barba sem fazer, com essa cara de derrota, dizendo: ó vida, ó céu, ó azar. Dá uma confundida no diabo. Coloca uma roupa bonita, faz um penteado, um rabo de cavalo. Mulher, diz que quando o cabelo está sujo, prende, né? Eu estou na vantagem. Faz um rabo de cavalo. Faz um rabo de cavalo, faz um breque, fica bem. Não, para de mostrar suas feridas. Eu vejo mulheres que chegam até mim e dizem assim: pastora, ora para Deus restaurar meu casamento. Mas você vai na casa da mulher e tem louça de 3 dias. Ela vai dormir, está dormindo com a camiseta: eu amo o pastor Vitor Hugo, e calça de moletom. Não, querido, restaura o seu casamento através das suas atitudes. Restaura o seu casamento
Pastor, o senhor não pode dar risada para mim poder continuar. Restaure seu casamento sendo uma mulher que brilha. Não, imagina um homem de noite vai procurar você, dá de topa com a cara do seu pastor. Não tem casamento que vai ser restaurado. Então muda as suas atitudes. Tem mulher que está usando a camiseta do senhor, pastor. Muda as suas atitudes dentro de casa. Restauração de uma casa, restauração de uma vida, restauração de uma família começa através das nossas atitudes. Comece a ser uma mulher que brilha dentro desse lar. Comece a fazer uma mesa posta. Ah, pastor, eu não tenho força. Eu mudei numa casa faz mais ou menos 6 a 8 meses. De 6 a 8 meses eu mudei numa casa. Nessa minha casa eu preenchi todos os espaços, menos a sala. A sala ficou um cômodo vazio. E aquilo não me incomodava. Já viu uma mulher não ter sala? Eu entrava naquela casa, não tinha sala, eu jogava o chinelo ali, deixava minha bolsa no chão. Aquilo ali não estava nem aí. Um dia Deus falou para mim assim: filha, você não quer orar sobre isso? Eu falei: Senhor, mas está tão confortável, sem sofá, sem nada. E Deus falou assim: não, isso aí é sinal que as suas emoções não estão equilibradas. A sua casa é reflexo daquilo que você é. Aonde é que está vazio dentro de você? E eu comecei a orar. Eu falei: Deus, aonde tiver vazio dentro do meu coração, que o Senhor preencha com a novidade da tua graça, que o Senhor preencha com a novidade do Evangelho, que aquilo que eu sou no altar, que eu seja na minha casa, no meu serviço, que eu seja principalmente no meio da minha família. E eu comecei a orar, e Deus disse para mim: eu vou preencher esse vazio. E Deus começou a trabalhar na vida do meu filho. O meu filho estava afastado do caminho do Senhor. Meu filho estava no alcoolismo, na prostituição. E eu comecei a orar por famílias. Comecei a orar por famílias, comecei a fazer campanha por famílias. E Deus disse para mim: eu vou trazer seu filho para perto de você. Eu disse: Deus, o Jonas não tem mais jeito. Ele está tão afastado de nós, está tão afastado de casa. Meu filho não ia em casa. Às vezes as pessoas ligavam, mulheres iam na porta da minha casa cobrar que o meu filho tinha saído com elas e não tinha pago. Eu dizia: Deus, faz alguma coisa para mim. E aquela casa vazia. E um dia Deus disse para mim assim: eu vou transformar seu filho e vou trazer ele para perto do seu ministério. E eu disse para Deus: se o Senhor salvar meu filho já está bom, não precisa trazer do meu ministério não. E Deus falou: não, eu vou transformar ele e vou trazer. Num dia que eu menos esperava, meu filho se levantou, entregou a vida para Jesus, e hoje ele serve comigo no meu ministério. Eu lembrei isso agora, porque logo que meu filho serviu, entregou a vida para Jesus e começou a me ajudar no ministério, Deus usou uma loja, onde eu fui fazer algumas fotos de uns vestidos. Deus usou essa loja, uma das melhores lojas de móveis planejados da cidade, uma loja chique. E eles disseram assim: pastor, nós queremos presentear a senhora. E deu a sala para mim. Ei, eu não sei aonde é que está vazio. Eu não sei se é no espiritual ou se é no físico. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou preencher o espiritual e o físico. Não vai ficar na sua casa, dentro do teu coração, nada vazio. E agora me deu uma saudade desse menino. Que Deus continue guardando o coração dele. Que Deus continue guardando esse menino. Talvez você fale: mas tem 38 anos. Mas para a mãe, Deus me deu uma sala linda. A hora que vocês puderem, entre lá para vocês verem. Minha mãe morre. Eu fico no estado, perdi a minha identidade. Meu filho está fora dos caminhos do Senhor naquela época. Eu perco a minha identidade como mulher, como pastora. Eu só não perco a minha identidade como cristã. Se tem algo que eu agradeço a Deus, porque nos momentos das minhas provas, das minhas perdas, eu tenho a certeza e a convicção de que Deus nunca me deixou só. Não é porque você serve a Jesus que você não vai passar por perdas, que você não vai passar por dores, mas tenha a convicção: esse Deus nunca vai te deixar só. Ah, quantos dias e noites que eu passei no chão deitada chorando. Eu enterrei a minha mãe no dia 25 de maio. O velório da minha mãe, o funeral da minha mãe foi uma festa. Parecia festa do Circo de Oração.
pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas se reconciliando com Cristo, voltando para Cristo. Aquela festa maravilhosa, eu recebi uma injeção espiritual tremenda. E eu falava: Deus, e agora? E Deus falava: vou começar a fazer tudo novo. Eu tenho algo especial para você, mas eu não entendia. Eu só via dores, só via perda, só via vergonha. E no meio daquelas dores, daquelas perdas, eu cheguei no estado de não ter sabonete para tomar banho, trabalhando. Cheguei no estado de não ter dinheiro para comprar um creme. Eu voltei para a casa da minha mãe, 3 cômodos pequenos, casa chovendo dentro. Aquela pobreza espiritual, aquela pobreza onde eu orava e eu não encontrava respostas. E Deus me projetando ministerialmente para pregar, para contar testemunho, para contar de um Deus que cura, de um Deus que restaura. E eu com uma vida totalmente destruída, eu cheguei a colocar uma corda dentro, no quintal da minha casa, e eu decidi que eu ia me enforcar. Eu lembro que muitas vezes eu dizia para minha amiga Marina: Mãe, eu vou morrer. Marina, eu vou me matar. E ela dizia: tá bom, pastor, então a senhora toma banho, vai pregar agora, e depois a gente vê o que faz com isso aí. E eu estava risada, falava: essa menina está duvidando de mim. A Marina sentava no portão de casa, naquele sol quente, e ela ficava ali no celular conversando comigo no WhatsApp, pedindo para me abrir a porta. Eu dizia: não vou abrir, Marina, não vou, chorando, Deus não me ama, Deus não está olhando para mim. Mas eu saía para pregar, tomava banho, ia pregar, mas aquilo ali, o inimigo lutando com a minha mente. E eu escutava meus vizinhos dizer para ela: vem tomar água, vem no banheiro. Ela dizia: não, eu vou ficar aqui cuidando da minha pastora. Obrigado por me amar, filha. Quantas vezes a Marina me viu perdida dentro de casa, sentindo falta do meu marido, do meu ex-marido, da minha mãe, do meu filho. E do mesmo jeito que ela está aqui agora, sentada, me vendo pregar, ela continuava olhando do mesmo jeito para mim, dizendo: é a minha pastora. Eu me sentia uma mulher destruída, mas ela olhava para mim e dizia: minha pastora. Ande com gente que, mesmo que você esteja vivendo os melhores, os piores momentos da sua vida, que eles não deixem você esquecer quem você é, que você é filho amado de Deus, que você não é um projeto falido. Não ande com pessoas que, mesmo quando vê a sua intimidade na fraqueza, possa olhar para você e dizer: eu sei, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O que você está vivendo é apenas um tempo de dor, vai passar, conta comigo, eu estou com você. Obrigado porque você nunca deixou de olhar para mim como sua pastora. Para quem não sabe, eu batizei a Marina. Eu não vou falar que eu discipulei ela, porque eu acho que foi ela que discipulou eu. Eu lembro que um dia eu chorando em casa, eu falei: Marina, eu não tenho parente. As pessoas vão pregar, os pastores começam a passar a vida das pastoras e falam: está aqui o marido, está o filho, está isso, aquilo. Eu não tenho parente, Marina. E a Marina falou: para com essa bobeira, pastora. Parente até pernilongo é, porque tem seu sangue. Pede para Deus da família. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não tenho parente. Não se preocupa com isso. Pede para Deus te dar família, porque família é muito melhor do que parente. Olha quanta família Deus me deu. Olha o que Deus tem feito. Tem dado o Brasil, tem dado outros países. E eu posso dizer: eu tenho uma família de Cristo. Aplaude esse Deus maravilhoso. Eu tenho.